Bíblia Sagrada. Traduzida em português pelo Padre João Ferreira de Almeida, 1850. Nova York, Sociedade Americana da Bíblia. Êxodo. O segundo livro de Moisés. Capítulo 21. Estes são os direitos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro debalde. Se entrou só com seu corpo, só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver parido filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas se o servo dizendo disser, eu amo ao meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair forro, liberto, livre. Então seu senhor o levará aos deuses, e o fará chegar à porta, ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá para sempre. E quando algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Só desagradar nos olhos de seu senhor, e não se desposar com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, visto que deslealmente tratou com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem seu vestido, nem sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas tais coisas, sairá debalde sem dinheiro. O que ferir alguém, que morra, morrendo morrerá. Porém o que lhe não fizer ciladas, mas Deus o fez encontrar as suas mãos, ordenar-te-ei um lugar, aonde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra seu próximo, matando com engano, tira-lo-ás de meu altar, para que morra. O que ferir seu pai, ou a sua mãe, morrendo morrerá. E quem furtar algum homem, e o vender, ou for achado em sua mão, morrendo morrerá. E quem maldisser a seu pai, ou a sua mãe, morrendo morrerá. E se alguns varões pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com o punho, e não morrer, se não cair em cama. Se ele tornar a levantar-se, e um dar fora sobre seu bordão, então o que o feriu, será absolto, somente lhe pagará sua seção, e o fará curar totalmente. Se alguém ferir a seu servo, ou a sua serva com o pão, e morrer debaixo de sua mão, certamente será vingado. Porém se ficar vivo por um dia ou 2, não será vingado, porque é seu dinheiro. Se alguns varões pelejarem, e ferirem alguma mulher prenhe, e o fruto lhe cair, porém não houver morte, certamente será castigado, conforme ao que lhe impuser o marido da mulher, e pagará por juízes. Mas se houver morte, então darás alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho de seu servo, ou o olho de sua serva, e o danar, o deixará ir forro por seu olho. E se tirar o dente de seu servo, ou o dente de sua serva, o deixará ir forro por seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher, e morrer, o boi será apedrejado certamente, e sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolto. Mas se o boi dantes era escorneador, e seu dono foi convencido disso, e não o guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também seu dono morrerá. Se lhe for imposto o resgate, então dará por resgate de sua alma tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este direito lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou serva, dará 30 siclos de prata a seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir alguma cova, ou se alguém cavar alguma cova, e não a cobrir, e nela cair algum boi ou asno, o dono da cova o pagará, a seu dono o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir ao boi de seu próximo, e morrer, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório, que aquele boi dantes era escorneador, e seu dono não o guardou, pagando pagará boi por boi, porém o morto será seu. Capítulo 22. Quando alguém furtar boi ou gado miúdo, e o degolar, ou vender, por um boi pagará 5 bois, e por gado miúdo 4 ovelhas. Se o ladrão for achado na mina, e for ferido, e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o solo houver saído sobre ele, será culpado do sangue,
totalmente o pagará. Se não tiver, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo em sua mão, seja boi, ou asno, ou gado miúdo, em dobro o pagará. Quando alguém fizer pastar campo ou vinha, e largar sua besta, para comer no campo de outro, o melhor de seu campo, e o melhor de sua vinha restituirá. Quando sair um fogo, e prender os espinhos, e abrasar a meda de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo, pagando pagará o queimado. Quando alguém der prata ou vasos a seu próximo a guardar, e for fartado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará dobrado. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado aos juízes, se não meteu sua mão na fazenda de seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre asno, sobre gado miúdo, sobre vestido, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser, que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes, aquele a quem condenarem os juízes, o pagará em dobro a seu próximo. Quando alguém a seu próximo houver dado a guardar um asno, ou boi, ou gado miúdo, ou alguma besta, e morrer, ou for quebrantado, ou afugentado, ninguém o vendo. Então haverá juramento de Jeová entre ambos, que não meteu sua mão na fazenda de seu próximo, e seu dono aceitará, e não o restituirá. Mas se lhe for furtado, o pagará a seu dono. Porém, se lhe for despedaçado, trará testemunha disso, e não pagará o despedaçado. E quando alguém a seu próximo pedir alguma coisa, e for quebrada ou morta, seu dono não estando presente, restituindo-a restituirá. Se seu dono esteve presente, não a restituirá. Se foi alugada, será por seu alugamento. Quando alguém enganar alguma virgem, que não for desposada, e dormir com ela, dotando ou dotará por sua mulher. Se seu pai recusando ou recusar, de lhe dar, dará dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com animal, morrendo morrerá. O que sacrificar aos deuses, e não só a Jeová, será matado. Ao estrangeiro não farás força, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra de Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Que se tu afligindo os afligires, e eles clamando clamarem a mim, eu ouvindo ouvirei seu clamor. E minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a meu povo, que está pobre contigo, com ele não farás como um onzeleiro, agiota, não lhe imporeis onzeoa. Se tomares em penhor o vestido de teu próximo, lhe o tornarás, antes de se pôr o sol. Porque só aquilo é sua cobertura, e o vestido de sua pele, em que se deitaria. Será pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Aos deuses não amaldiçoarás, e ao príncipe em teu povo não maldirás. Tua planidão e tuas lágrimas não dilatarás, ao primogênito de teus filhos me darás. Assim farás de teus bois, e de tuas ovelhas, 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia me darás. E ser-me-ei varões santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Capítulo 23. Não admitirás falso rumor, e não porás tua mão com o ímpio, para ser testemunha falsa. Não seguirás aos muitos para mal fazer, nem falarás na demanda, encostando-te aos muitos, para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás em sua demanda. Quando encontrares ao boi de teu inimigo, ou a seu asno errado, tornando-lhe o tornarás. Quando vires o asno do que te aborrece, deitado debaixo de sua carga, deixarás então de ajudá-lo. Ajudando, o ajudarás. Não perverterás o direito de teu pobre em sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás ao inocente justo, porque não justificarei ao ímpio. Também não tomarás presente, porque o presente cega aos que vêm, e perverte os negócios dos justos. Também não oprimirás ao estrangeiro, pois vós outros conheceis a alma do estrangeiro, que fostes estrangeiros na terra do Egito. Também em 6 anos semearás tua terra, e recolherás seus frutos. Mas ao 7º a soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres de teu povo, e do sobejo como os animais ao campo, assim farás com tua vinha ou com teu olival. 6 dias farás teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse teu boi e teu asno,
e o filho de tua serva, e o estrangeiro tome refrigério. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses vos não lembreis, nem se ouça de tua boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás, 7 dias comerás pães asmos, como te tenho mandado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste de Egito, porém ninguém apareça vazio perante minha face. E a festa da cega dos primeiros frutos de teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita saída do ano, quando houveres colhido o teu trabalho do campo. 3 vezes no ano todos teus varões aparecerão perante a face do Senhor Jeová. Não sacrificarás o sangue de meu sacrifício com pão levedado, nem o servo, alimento, de minha festa ficará de noite até amanhã. As primícias dos primeiros frutos de tua terra trarás à casa de Jeová teu Deus, não cozerás ao cabrito com o leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de tua face, para que te guarde neste caminho, e te leve ao lugar que tenho aparelhado. Guarda-te diante de sua face, e ouve sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porquanto o meu nome está no meio dele. Mas se ouvindo ouvires sua voz, e fizeres todo o que eu disser, então serei inimigo de teus inimigos e adversário de teus adversários. Porque meu anjo irá diante de tua face, e te meterá aos amorreus, e aos heteus, e aos ferezeus, e aos cananeus, heveus, e jebuseus, e os destruirei. Não te encurvarás a seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes o destruirás totalmente, e quebrantarás de todas suas estátuas. E servireis a Jeová vosso Deus, e ele abençoará vosso pão e vossa água, e eu tirarei as enfermidades do meio de ti. Não haverá mulher que mova, nem estéril em tua terra, o número de teus dias cumprirei. Enviarei meu terror diante de tua face fazendo atônito a todo o povo, aonde entrares, e farei que todos teus inimigos te virem as costas. Também enviarei abespões, grandes vespas, diante de tua face, que lancem fora aos heveus, aos cananeus, e aos heteus diante de tua face. Em 1 ano os não lançarei fora diante de tua face, para que a terra se não torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem sobre ti. Pouco a pouco os lançarei diante de tua face, até que sejas multiplicado, e possuas a terra por herança. E porei teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei em tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora diante de tua face. Não farás alguma aliança com eles, ou com seus deuses. Em tua terra não habitarão, para que te não façam pecar contra mim, se servires a seus deuses, isso te será por laço. Capítulo 24. Depois disse a Moisés, sobe a Jeová, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. E Moisés só se chegará a Jeová, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo pois Moisés, e contando ao povo todas as palavras de Jeová, e todos os direitos, então o povo respondeu a uma voz. E disseram, todas as palavras, que Jeová tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras de Jeová, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 estátuas segundo as 12 tribos de Israel. E enviou os mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram a Jeová sacrifícios gratíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue, e o pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança, e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo que Jeová tem falado, faremos, e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, e espargiu sobre o povo, e disse, eis aqui o sangue da aliança, que Jeová tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viam ao Deus de Israel, e debaixo de seus pés como a obra de ladrilhos de sapiro, e como o parecer do céu em sua claridade. Porém não estendeu sua mão sobre os separados dos filhos de Israel, e viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse Jeová a Moisés, sobe a mim ao monte, e fica lá, eu pois te darei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos, que tenho escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué,
seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciãos: Esperai-vos aqui, até que tornemos a vós outros, e eis que Arão e Hur estão convosco, quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E subido Moisés ao monte, uma nuvem cobriu o monte. E a glória de Jeová habitava sobre o monte de Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória de Jeová estava como um fogo que consome no cume do monte em os olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Capítulo 25. Então falou Jeová a Moisés, dizendo: Falai aos filhos de Israel, que tomem para mim oferta, de todo o varão, cujo coração se mover voluntariamente, tomareis minha oferta. E esta é a oferta, que tomareis deles: ouro, e prata, e cobre. Como também azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras. E peles de carneiros tingidas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de citim. Azeite para a lumieira, especiarias para óleo da unção, e especiarias para o perfume. Pedras sardônicas, e pedras de enchimento para o éfode, e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme a tudo que eu te mostrar por semelhança do tabernáculo, e por semelhança de todos os seus vasos, assim mesmo fareis. Também farão uma arca de madeira de citim, sua compridão será de 2 côvados e meio, e sua largura de 1 côvado e meio, e sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-las de ouro puro, por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás às suas 4 esquinas, de maneira que 2 argolas estejam a um lado dela, e 2 argolas a seu outro lado. E farás barras de madeira de citim, e as cobrirás com ouro. E meterás as barras pelas argolas que estão aos lados da arca, para levar a arca com elas. As barras estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho, que eu te darei. Também farás uma coberta de propiciação de puro ouro, sua compridão será de 2 côvados e meio, e sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás, aos 2 cabos da coberta de propiciação. Farás um querubim a um cabo de uma parte, e o outro querubim a outro cabo da outra parte, da coberta de propiciação fareis os querubins a seus 2 cabos. Os querubins estenderão suas asas por cima, cobrindo com suas asas a coberta de propiciação, as faces deles uma em fronte da outra, as faces dos querubins atentarão para a coberta de propiciação. E porás a coberta de propiciação em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho, que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima da coberta de propiciação, ao meio dos 2 querubins, que estiverem sobre a arca do testemunho, tudo que eu te mandar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de citim, sua compridão será de 2 côvados, e sua largura de 1 côvado, e sua altura de 1 côvado e meio. E a cobrirás com ouro puro, também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor de largura de 1 mão, e farás-lhe uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas às 4 esquinas, que estarão a seus 4 pés. Em fronte da moldura estarão as argolas, por lugares para as barras, para levar a mesa. Farás pois estas barras de madeira de citim, e as cobrirás com ouro, e a mesa se levará com elas. Também farás seus pratos, e suas taças de perfume, e suas cobertas, e seus tações, com que se hão de cobrir, de ouro puro os farás. E sobre esta mesa porás o pão da proposição perante minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal, seu pé, suas canas, suas copas, suas maçãs, e suas flores serão do mesmo. E de seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado, e 3 canas do castiçal de outro lado. Em uma cana haverá 3 copas amendoadas, uma maçã e uma flor, e 3 copas amendoadas em outra cana, uma maçã e uma flor, assim serão as 6 canas, que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copas amendoadas, com suas maçãs, e com suas flores. E uma maçã debaixo das 2 canas,
que saem dele, e uma maçã debaixo de duas outras canas, que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de duas outras canas, que saem dele. Assim se fará com as 6 canas, que saem do castiçal. Suas maçãs e suas canas serão do mesmo, tudo será de um pedaço em obra abatida de puro ouro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais acender-se-ão, para alumiar a seus lados. Seus espevitadores, e suas palhetas serão de ouro puro. De um talento de ouro puro farás, com todos estes vasos. Atenta, pois, que o faças conforme a sua semelhança, que te foi mostrada no monte. Capítulo 26. E o tabernáculo farás de 10 cortinas, de linho fino torcido, e azul, e púrpura, e carmesim, com querubins as farás da obra do artífice. A compridão de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados, todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se ajuntarão uma com a outra, e as outras 5 cortinas se ajuntarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na ponta de uma cortina, ao cabo na juntura, assim também farás na ponta do cabo da outra cortina na juntura segunda. 50 laçadas farás em uma cortina, e outras 50 laçadas farás no cabo da cortina, que está na segunda juntura, as laçadas estarão contrapostas uma à outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, a uma com a outra, para que o tabernáculo seja um. Farás também cortinas de pelo de cabras por tendas sobre o tabernáculo, de 11 cortinas as farás. A compridão de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados, estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte, e dobrarás a 6ª cortina diante da face da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina ao cabo na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e ajuntarás a tenda, para que seja uma. E o resto que sobeja nas cortinas da tenda, a metade da cortina em que sobeja, penderá de sobejo às costas do tabernáculo. E um côvado de uma banda, e outro côvado da outra banda, que sobejará na compridão das cortinas da tenda, penderá de sobejo aos lados do tabernáculo de uma e da outra banda, para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também para o tabernáculo tábuas de madeira de cetim, que estão em pé. A compridão de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1 côvado e meio. 2 colseiras terá cada tábua, apegada uma com outra, assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim, 20 tábuas para a banda do meio de ao sul, farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua suas 2 colseiras e 2 bases debaixo da outra tábua suas 2 colseiras. Também haverá 20 tábuas do outro lado do tabernáculo, para a banda do norte. Com suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 tábuas debaixo de outra tábua. Porém ao lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para as esquinas do tabernáculo de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão como gêmeas, e também pelo mais alto dele se ajuntarão com uma argola como gêmeas, assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas de esquina. Assim serão as 8 tábuas com suas bases de prata, 10 a 6 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo da outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim, para as tábuas de um lado do tabernáculo. E 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de um cabo até o outro. E cobrirás as tábuas de ouro, e suas argolas para meter por elas as barras farás de ouro, também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o que te foi mostrada no monte. Depois farás um véu de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, de obra-prima se fará com querubins. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, seus colchetes serão de ouro,
sobre 4 bases de prata. E pendurarás o véu debaixo dos corchetes, e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santo, e entre o santíssimo. E porás a coberta da propiciação sobre a arca do testemunho no santíssimo. E a mesa porás fora do véu. E o castiçal em fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, mas a mesa porás a banda do norte. Farás também a porta do tabernáculo uma coberta de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, de obra do brostador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro, seus corchetes serão de ouro, e falhas de fundição 5 bases de metal. Capítulo 27. Farás também um altar de madeira de cetim, 5 côvados será a compridão, e 5 côvados a largura, será quadrado o altar, e 3 côvados sua altura. E farás seus cornos a seus 4 cantos, seus cornos serão do mesmo, e o cobrirás de metal. Farás-lhe também caldeirões, para limpar sua cinza, e suas vassouras, e suas bacias, e seus garfos, e suas pás, todos seus vasos farás de metal. Falhas também um crivo de metal da obra de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal a seus 4 cantos. E as porás dentro do cerco do altar abaixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também barras para o altar, barras de madeira de cetim, e as cobrirás de metal. E as barras se introduzirás nas argolas, de maneira que as barras estejam de ambos os lados do altar, quando será levado. Cavado de tábuas o farás, como te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido, a compridão de cada lado será de 100 côvados. Também suas 20 colunas, e suas 20 bases serão de metal, os corchetes das colunas e suas faixas de prata. Assim também ao lado do norte serão as cortinas na longura de 100 côvados de compridão, e suas 20 colunas, e suas 20 bases de metal, os corchetes das colunas e suas faixas serão de prata. E na largura do pátio ao lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados, suas colunas 10, e suas bases 10. Semelhantemente a largura do pátio ao lado oriental para o levante será de 50 côvados. De maneira que haja 15 côvados das cortinas ao lado, suas colunas 3, e suas bases 3. E 15 côvados das cortinas ao outro lado, suas colunas 3, e suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados, de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, da obra de broslador, bordador, suas colunas 4, e suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata, seus corchetes serão de prata, mas suas bases de metal. A compridão do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 50, e a altura de 5 côvados, de linho fino torcido, mas suas bases serão de metal. Tocante todos os vasos do tabernáculo em todo o seu serviço, até todos seus pregos, e todos os pregos do pátio serão de metal. Tu pois mandarás aos filhos de Israel, que levem a ti azeite puro de oliveiras, moído para o candeeiro, para fazer acender as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Aarão e seus filhos as consertarão, desde a tarde até a manhã, perante a face de Jeová. Um estatuto perpétuo será este por suas gerações, aos filhos de Israel. Capítulo 28. Depois farás chegar a ti teu irmão Aarão e seus filhos com ele do meio dos filhos de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal, a saber Aarão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Aarão. E farás vestidos santos a Aarão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestidos a Aarão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estes pois são os vestidos que farão, um peitoral, e um éfode, e um manto, e um pelote cheio de olhos, uma mitra, e um cinto, farão pois santos vestidos a Aarão teu irmão, e a seus filhos, para me administrar o ofício sacerdotal. E tomarão aquele ouro e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino. E farão éfode de ouro, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, de obra do artífice.
Terá 2 ombreiras, que se ajuntem às suas 2 pontas, com que se ajuntarão. E o cinto artificial de seu éfode, que estará sobre ele, será de sua mesma obra, do mesmo, de ouro, azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sardônicas e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Os 6 de seus nomes em uma pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo suas gerações. Conforme a obra de lapidário, como o lavor de selos lavrarás estas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, ao redor em ouro engastadas as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, e Arão levará seus nomes sobre seus ombros por memória perante a face de Jeová. Farás também engastes de ouro. E 2 cadeinhas de puro ouro, de igual medida, de obra de fieiras farás, e as cadenhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo da obra do artífice, conforme a obra do éfode farás, de ouro, azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido farás. Quadrado e dobrado será, de 1 palmo sua compridão, e de 1 palmo sua largura. E o encherás de pedras de enchimento, com 4 ordens de pedras, a uma ordem de uma sardia, um topázio, e um carbúnculo, esta é a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira, e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, ágata, e ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, e uma sardônica, e uma jaspe, engastadas serão em seus engastes de ouro. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo seus nomes, serão esculpidas como selos, cada uma com seu nome, para as 12 tribos. Também farás ao peitoral cadanhas de igual medida da obra de trança de ouro puro. Também farás ao peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas 2 pontas do peitoral. Então colocarás as 2 cadeinhas de fieira de ouro nos 2 anéis nas pontas do peitoral. Mas as 2 pontas das 2 cadeinhas de fieira colocarás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode banda dianteira. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 pontas do peitoral de dentro em sua borda, que está da banda do éfode. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode abaixo da banda dianteira, em fronte de sua juntura, sobre o cinto artificial do éfode. E ajuntarão o peitoral com seus anéis aos anéis do éfode por riba com um cordão de cardeno, para que esteja sobre o cinto artificial do éfode, e o peitoral não será separado do éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante da face de Jeová continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante da face de Jeová. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre seu coração diante da face de Jeová continuamente. Também farás o manto de éfode, todo de cardeno. E o bocal da cabeça estará no meio dele, este bocal terá uma borda de obra tecida ao redor, como o bocal da cota de malha será nele, para que se não rompa. E em suas bordas farás romãs de cardeno, e púrpura, e carmesim ao redor de suas bordas, e campainhas de ouro entre elas ao redor. Uma campainha de ouro, e uma romã, outra campainha de ouro, e outra romã haverá nas pontas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça seu soído, quando entrar no santuário diante da face de Jeová, e quando sair, para que não morra. Também farás uma folha de ouro puro, e nela esculpirás como se esculpem os selos, santidade de Jeová. E a pegarás com um cordão de cardeno, de maneira que esteja na mitra da banda dianteira da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas santas coisas, e estará continuamente em sua testa, para que sejam agradáveis diante da face de Jeová. Também farás uma túnica de linho fino, também farás a mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de broslador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e farás-lhes cintos, também lhes farás chapéus, para glória e ornamento, e vestirás com eles a Arão teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás, e encherás suas mãos. E os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrir a carne da vergonha,
serão dos lombos até as pemas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem no tabernáculo da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade, e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para sua semente depois dele. Capítulo 29. Isto é o que lhes há de fazer, para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho, filho de vaca, e 2 carneiros perfeitos. E pão asmo, e bolos asmos, amassados com azeite, e coscorões asmos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. E os porás em um cesto, e os oferecerás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda do ajuntamento, e os levarás com água. Depois tomarás os vestidos e vestirás a Arão a túnica, e o manto do éfode, e o éfode mesmo e o peitoral, e o cingirás com cinto artificial do éfode. E a mitra porás sobre sua cabeça e a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite de unção, e o derramarás sobre sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir as túnicas. E os cingirás com o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as coifas, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e encherás as mãos de Arão, e as mãos de seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda do ajuntamento, e Arão e seus filhos porão suas mãos sobre a cabeça do novilho. E degolarás o novilho perante a face de Jeová, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com teu dedo sobre os cornos do altar, e todo o demais sangue derramarás no fundo do altar. Também tomarás todo o sebo, que cobre as entranhas, e o redanho, gordura, de sobre o fígado, e ambos os rins, e o sebo que houver neles, e o acenderás sobre o altar. Mas a carne do novilho, e sua pele, e seu esterco queimarás com fogo fora do arraial, é sacrifício por pecado. Depois tomarás a um carneiro, e Arão e seus filhos porão suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolarás o carneiro, e tomarás seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes e lavarás suas entranhas e suas pernas, e as porás sobre suas partes, e sobre sua cabeça. Assim acenderás todo o carneiro sobre o altar, porque é um holocausto para Jeová em suave cheiro, oferta acendida é a Jeová. Depois tomarás a outro carneiro, e Arão e seus filhos porão suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolarás o carneiro, e tomarás de seu sangue, e o porás sobre a tenrilha da orelha direita de Arão, e sobre a tenrilha das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre o dedo polegar de suas mãos direitas, e sobre o dedo polegar de seus pés direitos, e o resto do sangue espargirás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue, que estará sobre o altar, e do azeite de unção, e o espargirás sobre Arão e sobre seus vestidos, e sobre seus filhos, e sobre os vestidos de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e seus vestidos, também seus filhos, e os vestidos de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro o sebo, e o rabo, e o sebo que cobre as entranhas, e o redanho do fígado, e ambos os rins com o sebo que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. E uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães asmos, que estará diante da face de Jeová. E tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e com movimento moverás perante a face de Jeová. Depois o tomarás de suas mãos, e o acenderás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante a face de Jeová, oferta acendida é a Jeová. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento moverás perante a face de Jeová, e isso será tua parte. E santificarás o peito do movimento, e o ombro alçadivo, que foi movido e alçado do carneiro dos enchimentos, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçadiva, e a oferta alçadiva será dos filhos de Israel de seus sacrifícios pacíficos, sua oferta alçadiva será para Jeová. E os vestidos santos que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para ser ungidos neles, e para encher sua mão neles. 7 dias os vestirá aquele que de seus filhos em seu lugar for sacerdote, o que entrará na tenda do ajuntamento, para ministrar no santuário.
e tomarás o carneiro dos enchimentos, e cozerás sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto, à porta da tenda do ajuntamento. E comerão as coisas com que for feita expiação, para encher suas mãos, e para santificá-los, mas um estrangeiro as não comerá, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até amanhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque santo é. Assim pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme a tudo que eu te tenho mandado, por 7 dias encherás suas mãos. Também cada dia prepararás um novilho do pecado para as propiciações, e espiarás o altar, fazendo propiciação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás propiciação pelo altar, e o santificarás, então o altar será santidade de santidades, tudo que tocar ao altar será santo. Isto pois, é o que prepararás sobre o altar, 2 cordeiros e 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro prepararás pela manhã, e o outro cordeiro prepararás entre as 2 tardes. Com a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite moído, e para derramadura a 4ª parte de um hin de vinho, para um cordeiro. E outro cordeiro prepararás entre as 2 tardes, com ele farás como com a oferta da manhã, e como com sua derramadura por suave cheiro, oferta acendida a Jeová. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda ao ajuntamento perante a face de Jeová, aonde virei a vós outros, para lhe falar contigo. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda do ajuntamento e o altar, também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão, que eu sou Jeová seu Deus, que os tenho tirado da terra de Egito, para habitar no meio deles, eu sou Jeová seu Deus. Capítulo 30. E farás um altar de perfume para perfumar, de madeira de cetim o farás. Sua compridão será de 1 côvado, e sua largura de 1 côvado, será quadrado, e de 2 côvados sua altura, seus cornos saíram dele. E com ouro puro forrarás, seu teto e suas paredes ao redor, e seus cornos, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo de sua coroa, a seus 2 lados as farás, as suas ambas bandas, e serão por lugares das barras, com que será levado. E as barras farás de madeira de cetim, e as forrarás com ouro. E o porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que estará sobre o testemunho, aonde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele acenderá o perfume das especiarias, cada manhã, o acenderá, quando tem consertado as lâmpadas. E acendendo Arão as lâmpadas entre as 2 tardes, o queimará, este será o perfume contínuo perante a face de Jeová por vossas gerações. Não poreis sobre ele alheio perfume, nem holocausto, nem oferta alguma, nem tampouco derramareis sobre ele derramadura. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre seus cornos com o sangue do sacrifício das propiciações, uma vez no ano fará expiação sobre ele por vossas gerações, santidade de santidades a Jeová. Falou mais Jeová a Moisés, dizendo: Quando tomares a soma dos filhos de Israel conforme a sua conta, cada um deles dará a Jeová o resgate de sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles alguma plaga, castigo, quando os contares. Isto dará qualquer que passar aos contados a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, este ciclo é de 20 obolos, a metade de um ciclo é oferta a Jeová. Qualquer que passar aos contados de 20 anos e demais, dará oferta a Jeová. O rico não aumentará, e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando se dá oferta a Jeová, para fazer propiciação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das propiciações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda do ajuntamento, e será por memória aos filhos de Israel diante da face de Jeová, para fazer propiciação por vossas almas. E falou Jeová a Moisés, dizendo: Farás também uma tina de metal, com sua base de metal, para lavar, e a porás entre a tenda do ajuntamento e entre o altar, e guardarás a água nela. E Arão e seus filhos dela se lavarão, suas mãos e seus pés. Quando entrarem na tenda do ajuntamento, lavar-se-ão com água, para que não morram,
ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a Jeová a oferta acendida. Lavarão pois suas mãos e seus pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente em suas gerações. Falou mais Jeová a Moisés, dizendo: Tu pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra 500 siclos, e de canela aromática a metade tanto, a saber 250 siclos, e de cálamo aromático 250 siclos. E de cássia 500, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1. E disto farás o azeite da santa unção, um unguento precioso, feito da obra ao perfumador, este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda do ajuntamento e a arca do testemunho. E a mesa com todos os seus vasos, e o castiçal com seus vasos, e o alar do perfume. E o altar do holocausto com todos os seus vasos, e a tina com sua base. Assim santificarás estas coisas, para que seja santidade de santidades, tudo que tocar nelas, será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás, para me administrar o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção em vossas gerações. Sobre a carne de homem não será untado, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição, santidade é, e será santidade a vós outros. O varão que fizer tal unguento como este, ou que dele puser sobre coisa alguma estranha, será desarraigado de seus povos. Mas disse Jeová a Moisés: Toma-te especiarias aromáticas, estoraque, e onixa, e galbano, estas especiarias aromáticas e incenso puro, que cada qual seja a parte. E disto farás um perfume aromático de obra do perfumador, misturado, puro, e santo. E dele, moendo pulverizarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda do ajuntamento, aonde eu virei a ti, santidade de santidades vos será. Porém, conforme a este perfume que farás, não vos fareis outro semelhante, santidade te será para Jeová. O varão que fizer semelhante, para cheirar, será desarraigado de seus povos. Continua.